bem-vindos a mais um episódio das Sagas das Histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Feutech, mas eu estou aqui nos Estados Unidos para falar de carros, de loucuras, de sagas, e hoje uma das sagas mais esperadas aí, primeira moto, primeira scooter, ou na verdade as duas aqui, ó, vocês estão vendo duas atrás de mim, primeira saga que a gente está fazendo de scooter, que um moto aqui nos Estados Unidos e nesse canal. Vocês vão acompanhar hoje aí qual que são as ideias, quem foram as pessoas que influenciaram, as más influências nessa história, e vai ter muita história engraçada aí, vai ter um desafio aí também. Coloquem na TV aí, assistam, acho que vocês vão curtir esse episódio aí. Vai ser um episódio diferente aí, porque tem muito aprendizado e muita coisa nova aí também. Vamos lá. É o seguinte, ó, Luiz de Leon, má influência, né? Como é que é? Cara, eu não sei te dizer, ó, eu vou botar isso na conta do Kaká. É. Porque, Kaká, 2 tempos, Kaká. Não, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nós temos aqui 2 exemplares aqui, ó, de totalmente Escolhas racionais. diferentes, ó. E até contrários, ó. O Luiz é o cara do aspirado, que gosta do aspirado, e aqui ele tá com uma motinho turbo. Turbo. E ali nós temos uma aspirada que é a minha. Ou seja, tem alguma coisa que tá errada nessa história aí, né? Mas essa moto, aqui vocês estão vendo ela desmontada primeiro, tá? Deixa eu fazer o seguinte, antes de mostrar isso aqui, eu vou mostrar de onde é que veio essa moto aqui. Vocês vão ver um videozinho recebendo ela e uma história de quem montou essa moto, de quem trouxe essa moto, quem montou essa moto aqui nos Estados Unidos, que é um brasileiro também. E o Fábio vai contar pro Felipe aí mais ou menos como é que foi a história dessa moto aí. Vou botar esse insert aí porque eu não tava lá para receber. E aí, gurizada, estamos aqui em Bradenton, num autódromo, tá rolando o West Street Nationals, primeira corrida de Promod do ano. Tem mais de 50 Promods aqui e recebi a visita de um cara aqui que vai entregar a mercadoria pro chefe. E aí, pessoal, tudo bom? Fazer um brinquedinho, Fábio. Fábio, trouxe uma viatura aqui, que é um brinquedinho novo, uma scooterzinha, 2 tempos, preparada. Explica um pouco pra nós o que é essa joia. Vamos lá. Ela é uma Aprilia SR50 2009. Ela é motor 2 tempos, porém ela já é injetada de fábrica. Essa scooter eu coloquei kit 70 cilindradas da Malossi, que é uma marca italiana. Ela vem um módulo que reprograma no original, ele conecta para passar as informações. Ela está com filtro, um bico, um injetor novo. Ela está com bomba de combustível elétrica nova. É uma motinha esperta, uma motinha que está dando 70 milhas, 65, 70 original no painel, né? Não sem velocidade real. Tu tem estimativa de cavalo dela? É complicado porque o fabricante passa no site dele que
O kit vai para 19 cavalos, eu não acredito que dá isso. Certo. Mas dá para sentir andando com a moto que ela ainda tem muita restrição, tem muita coisa que dá para liberar nela para aumentar. E com certeza aí com o FD vai desbloquear bastante coisa e vai dar uma bela diferença. E o que gira o motorzinho? Ele gira 11, 12 mil RPM e eu esqueci, ela tá com escapamento Aron já. Já é um escapamento que libera bastante. O que eu sei que dá para mexer nela, tem eletrônica ainda para desbloquear. Ela tem, aqui debaixo do corpo de injeção, ela tem umas palhetas, que o pessoal chama, que é entrada de ar. Uhum. Eu sei que se trocar também dá aumento de potência. O cilindro está com janelas tudo originais, não estão abertas, não estão polidas, é tudo originalzinho. O que mais? Tem outras coisinhas aí que, já conversando com o Anderson, ele disse que ele vai dar uma boa melhorada. É. Ele estava atrás, eu tinha comprado para montar um projetinho para mim, a mulher engravidou, aí melhor deixar na mão de quem vai mexer, de brasileiro, que dá para fazer um projeto legal. Aí eu ofereci para ele, ele falou, pô Fábio, na hora eu quero, é minha, pode trazer. Show. Vamos ver se, conhecendo bem a figura, é capaz de ele achar até uma turbina para esse negócio aí, né? É capaz. E tem freio para isso, viu? Ó? Pois é, eu vi os discos dianteiro ali. e traseiro. Que E a loucura. motinha, cara, eu já tive a Yamaha Azuma, já tive Jock. A Aprilia, a questão de ciclística dela é outra pegada, é outro nível. É uma motinha muito boa de ciclística. Bacana. E tu tem ideia de quanto ela pesa? Não tenho ideia. Outra coisa muito importante, essa moto ela já é refrigerada a água. Opa, Não tem adaptação nenhuma, já é original dela refrigerada a água. já é um plus, né? É um plus. Eu vi outra, teve um brasileiro que montou uma joguinha, só que ele teve que converter, porque ela é água. Ele teve que converter para refrigeração a água. Tá. Essa não, essa já é de fábrica a água. Show de bola. Vamos levar ela pra... Motinha tá nova. Tá bem bonita mesmo. Vou levar ela pra Geórgia agora e ver o que vamos aprontar com ela. Esse projeto eu quero ver. E o Anderson tá me devendo, hein? Quando tiver pronta tem churrasco lá que eu quero ver a moto pessoalmente. Olha aí, ó. Olha o compromisso, hein? Sabe que muitos churrascos são golpe, né? Vamos ver o que vai rolar isso aí. Eu levo a carne. Então tá. Então sai. Beleza? Obrigado por ter trazido ela pra nós aqui. Agora... Um abraço, Anderson. Fica com Deus. Logo menos estou na Georgia aí pra te conhecer. Show de bola. Até mais. Assistiram aí o Fábio entregando e falando os detalhes da motinha, né? Vocês viram, ela é bonitinha com carenagem, né? Só que aqui é o seguinte, não durou... Eu nem andei nela, tá? Eu não consegui... Eu ainda não acredito que não andou. Eu não andei nela, porque é o seguinte, quando ela chegou, tava chovendo lá fora, e aí, segundo o Felipe, me desanimou tanto, ele disse que ela não dava nem 25 milhas por hora andando. O Felipe é o cara que é animado, né? Sabe, o semblante dele já é uma pessoa assim... Ele já é um cara muito alegre, muito, sorridente. sempre sorridente. E ele faz o esforço aí, né? Ele faz o esforço pra sorrir. O apelido dele deve ser o Dunga. E aí o Felipe disse que ela não dava nem 25 milhas por hora. E aí ficou chovendo a semana inteira, não deu pra andar. Aí eu disse, cara, hoje é sábado que vai dar pra dar uma mexida nela. Aí eu falei pro Felipe, ó, vamos deixar preparado pra botar a Fueltech. Só que é o seguinte, eu cheguei ontem de tardezinha, hoje é sábado aqui, né, estamos gravando. E ontem era sexta de tardezinha, eu cheguei, olhei e eu já tinha aqui, ó, literalmente a Fueltech aqui no painel já, os fios passados, ligado pra dentro aqui, tudo desmontado as carenagens, já não tem nem carenagem mais aqui na motinho. Mas dá pra andar. Só que é o seguinte, tá, tu viu quantos graus tá lá fora, né? Tá Cara, menos, tá de boa. tá menos 4. Tá de boa. Tá de boa. Não tem problema. Tem sol. É. Sem sol não sente tanto frio. Tá, mas vamos... Eu e o Luiz, nós estamos tentando descobrir isso aqui pra mim é novo. O Luiz, obviamente, é um cientista aí que entende tudo de tudo, mas isso aqui é novo pra todo mundo, Eu não né? tinha visto ainda, cara. Esse aqui eu não tinha visto ainda, porque ele é bem peculiar, esse motorzinho, né? Que nem tu tava falando, ele tem uma injeção de ar. É, olha aqui, ó, tem as peças aqui fora, ó. E vamos entender pra quem... Até deixa eu começar pedindo perdão se a gente cometer enganos, porque isso aqui não é o nosso dia a dia, né? Até o Luiz já brincou bastante com o 2 tempos, mas isso aqui é tudo novo, né? Então a gente tá aprendendo. Parte da diversão de comprar uma encrenca nova assim é aprender alguma coisa diferente. Se tu fizer só a mesma coisa sempre, né, não tem graça, né? É que nem o cara que monta 10 carros igual, né? A gente gosta de fazer uma coisa diferente, ó. Então, olha só isso aqui. Isso aqui são as peças original que o Fábio mandou, ó, que é a tampa, né? Tipo o cabeçote, né? Que é literalmente uma tampa, né? No motor 2 tempos é uma tampa, né? E aqui o cilindro, né?
Aqui o escapamento, ó, então no motor 2 tempos. Luiz, dá uma aula de Olha 2 só, tempos aí. esses aqui já tem uma diferença, ó. Então esse pistão não tem janela. Normalmente o pistão tem janela, esse cara não tem janela. Isso parece um pistão de 4 tempos, olha só que interessante, né? É. Então, não que todo precise ter janela, né? Mas aparentemente o sistema de janela é só aqui, né? É só e somente aqui. Então o escape aqui no meio, esse ali. Esse aqui é o escape, exatamente. Esse aqui é o escapamento e a admissão é por aqueles dutos ali. E olha aqui, ó. Daí ele vem por aqui, né? Ele vem do cárter por aqui e vai para as janelas ali, né? Até pelo lado também, não vai? Exatamente, então ele vem pelo corpo, né? Ele vem pelo corpo aqui. Sim. E o cabeçote, na verdade, só tem o furo da vela aqui no meio, né? Não, a vela é do lado. É, a vela é do lado, esse aqui ali é o combustível. E aí... Ali é o combustível, da injeção direta no caso, né? E essa aqui, olha só, isso aqui é a jogada diferente desse motor, ó. Aqui tá faltando um pedaço, ó, desse aqui, ó. Isso aqui tem... Ah, tá faltando o que? Tá faltando e aqui que entra a complicação, ó. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá faltando essa parte mesmo, ó. Ele tem uma... Injeção É de porque isso aqui é o ar, seguinte, quando ele comprou ela não tava funcionando. E aí ele trocou o injetor, que isso aqui é o bico injetor de combustível, tá? E aqui, ó, ele vem o combustível, injeta, o dosador é integrado aqui, ó. Esse aqui é o regulador de pressão de combustível. Que diz que é uns 4 bar, uma coisa assim. E essa aí é a bomba de combustível aqui, ó. Que vai nessa carcaça aqui, ó. Tá, esse cara vem lá pra dentro. É, então essa aqui é uma bombinha de combustível, tu vê que é um motorzinho bem simplório. Só que é o seguinte, ó, não dá pra botar E85. Porque é tudo exposto aqui, ó. É, mas não nessa bomba, né? Não, essa bomba não dá. Ah, mas a gente bota, já tem um monte de bomba. Só que a jogada é o seguinte, ó. O que que eu descobri ontem de noite. Deixa eu até ver um diagrama aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Então aqui, ó. Esse é um injetor, tá? Esse é um injetor que... E aqui tem o injetor tá aqui, né? Dessa maneira. Assim. Tá virado o injetor assim, aqui. Tá, é que o conector tá virado com relação àquela foto. Então ele entra... Aqui é o conector do injetor. Aqui onde é que entra combustível. Aqui sai combustível. Entrada e saída. E aqui que tem a entrada de ar, que vem no... Aqui, ó. E no meio, onde é que o combustível injeta, ele... Deixa eu ver se tem... Tá faltando a válvula, né? É. Que a válvula vem Olha aqui, aqui, ó. No buraco aqui. Olha aqui, ó. É. O do buraco ali, ó. E aí aqui é o seguinte, aí tem um solenoide aqui no meio, ó. Então o bico injetor injeta combustível no meio e tem um solenoide que recebe ar aqui, ó. No meio desses... Entre o combustível, recebe ar comprimido. E esse solenoide injeta o ar comprimido já com combustível para dentro da câmara de combustão, diretamente. Cara, então ele injeta aqui assim, ó. Minha primeira raciocinada aqui é pressão diferencial. Aquilo ali é um bloqueador para a pressão tentar empurrar de volta, porque a pressão de combustível é baixa. Exato. Então isso aqui na verdade é tipo uma válvula pneumática. Sim, é uma injeção direta de barata. Não, uma válvula pneumática. Sim. Ele para a influência do pistão e quando o pistão está descendo, ele desliga e o combustível passa. Entendeu? Por causa que, tipo assim, eu acho, tô chutando, que o objetivo é só quando o pistão subir, não conseguir empurrar tudo de volta. Porque se a pressão de combustível é 40 psi, ele nunca vai conseguir injetar lá pra dentro, que é a diferença da injeção direta comum, né? A injeção direta tem mais pressão do que da combustão. Sim. Então ele enfia pra dentro, ele não tá nem aí. Sim. Só que nesse caso é a mesma pressão de uma injeção indireta de porta. Então quando o pistão sobe e dá 200 psi na cabeça ali da pressão, da compressão, não da combustão, mas da compressão, e nada ia entrar. Eu acho que aquele cara ali é só pra, tipo, é uma válvula que fecha. Pode ser. Entendeu? E daí ela abre, ela fecha. Não, mas olha só, ele tem uma bomba, é que essa bomba tá aqui, ó, representada aqui embaixo, ó. No virabrequim, ó. Ele tem uma bomba com lobby que comprime ar, tá? E aí esse ar comprimido, ele entra bem no meio do bico de combustível de ar. Então ele entra, ele injeta um ar comprimido no meio ali. Eu tô curioso, eu tava a fim de cortar essa válvula pra ver como é que ela funciona. Parece que... Quer ver, ó? Isso nos diria exatamente o que é. Então assim, ele entra ar comprimido no meio. Vamos olhar aqui, ó, na moto, ó. Essa bombinha aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Ela é... não é essa aí. Ali tá o injetor. Ela não tem... A gente não tem uma dessas. Não, o de ar não. Essa não tem. Mas tem diagrama, na internet eu vi o vídeo fácil dela. E é um lobby que... Mas assim, ó, é uma pressão de ar que eles pressurizam o ar e o combustível. Então tu tem que injetar o combustível antes, tem que comprimir aqui pelo lobby lá embaixo e que nem tu falou aí, tu tem que abrir o tanto que precisa. Então
de certa maneira, o controle... Eu vou dizer que esses dois praticamente devem injetar para a gente chamar o que controla o combustível, obviamente, é o combustível, né? É normal. Mas quem... Isso aqui deve ser só uma janela mesmo, assim, para ficar aberto de um certo período, enquanto não está pressurizando, enquanto não tem pressão. Para trancar, deve ser tipo um solenoide, assim, como se fosse... Eu tô chutando, tá? Por causa que, assim, a primeira coisa que eu penso, cara, o ar entra pelo lugar do ar, né? Então a gente não precisa de uma quantidade grande. Qualquer quantidade de ar aqui, sim, ali é só para... O objetivo é ajudar alguma coisa, né? A primeira coisa que eu penso é o seguinte, cara, se tu botar um bico de 40 PSI de combustível e tu pegar o pistão subir de 150, não vai passar nada. Correto. Vai empurrar de volta, literalmente. Tem que interromper. Então eu acho que esse cara aqui, de alguma maneira, é só um auxílio. Como que ele tá auxiliando, a gente tá tentando entender, né? Mas é um auxílio pro combustível poder passar e nada poder voltar, né? Então o ar poderia vir, fazer uma volta, entrar junto com o combustível e passar pelo meio, né? Se for assim, né? Eu acho que aí o que acontece, o que eu li, eles chamam de combustível, injeção estratificada isso aí também. Porque eles meio que injetam do ladinho da vela, assim, e ele não chega a atomizar muito com o ar que tá vindo pelo cárter, sabe? Tá, entendi. E aí é o seguinte, olha como é interessante, a borboleta, então a injeção é direta, tá? E a borboleta tá aqui, ó. No cárter? A borboleta tá aqui, ó. Ela tá do outro lado aqui, assim, então o motor tá deitadinho ali, ó. Bota a luz aqui melhor. Acabou a bateria? Acabou a bateria. Ó, então aqui, ó, aqui tá a borboleta, ó. Se acelerar, ela vai... Você consegue ver a molinha ali. Então a borboleta tá aqui, ó. Ali nesse lado aqui é o filtro de ar. E ali é o TPS. Esse aqui é o filtro de ar, onde é que ele admite o ar. Tem o TPS ali. O que os caras fazem direto é o seguinte, eles trocam a tampa ali para uma tampa que não tem aquela injetor e colocam um carburador aqui. Sim, né? E aí tu faz uma injeção, aí faz normal. Só que justamente a grande jogada dessa moto... Assim. Só que tem duas coisas, né? Se a gente for criar muita pressão de cilindro, talvez tenha dificuldade de injetar combustível para dentro. E a criar pressão de cilindro pode ser preparando o motor ou pode ser turbinando. Então, talvez seja uma dificuldade isso. E a outra questão é essa moto... Aí as outras vantagens dessa moto, por que é uma das razões que a gente também escolheu ela? Que ela já tem ela já tem refrigeração líquida, então ela já tem radiador dá pra ver as linhas pronto, daqui, adaptado, ó. Ela já tem um radiadorzinho aqui na frente, ó. Que isso aqui é um pepino pro cara adaptar numa... Mas é original isso aqui, né? É original. Mas é a única moto praticamente que ela vem, a primeira moto que vem com refrigeração líquida. Ela também, assim, ó, de outras coisas, ela tem aro 17, isso aqui acho que é. Tem pequeno, 13? 13, mas é maior do que a média, né? Mas estamos falando de scooter, né? Scooter, né? Estamos falando de scooter desse tempo. E tem freio a disco na traseira e na frente. E já é injetado, então ela já tem carburador, já tem bomba elétrica, todo o princípio de injeção eletrônica. Só que agora essa de ser injeção direta me pegou, tá? Eu não sabia dessa história. Cara, eu vou dizer assim, ó, de cara dá pra ver que o mais fácil é que nem tu falou, é botar um dummy, né? Tapar esse buraco aqui no cabeçote, não tem que tirar o cabeçote, dá pra usar o mesmo, né? Bota um dummy no cabeçote e bota uma admissão de moto injetada aqui embaixo. Porque a grande diferença do 2 tempos pro 4 tempos é a palheta, mas a palheta é embaixo disso aqui. Ele tem palheta. Ele tem palheta do jeito que tá, né? E se for pensar, nós já temos até da onde tirar, né? Esse aqui diz que é uma borboleta. Eles botam um carburador de 19 ou 21 milímetros, tá? Ou 17 ou 21. Nós até temos aqui um exemplar. Aqui, ó. Quem se lembra do episódio do Opel, acho que foi semana passada, ó. É um corpinho com uma borboleta e o bico, né? Que tá literalmente aqui, um bico injetor, uma borboleta. Tá grande, né? Não, mas tem assim de motos menores. Sim, da minha. O teu já é assim, né? A minha é assim, Então vamos mostrar a tua moto aqui. O Chevette sempre volta, né, cara? Tá quase pronto, ó, mais um. Pô, tu sabe que a gente teve um estudante essa semana, deve ter do que tinha 2 Chevette, né? Muito legal, né? Mostrou os vídeos, Chevette Emanuel, venezuelano, cara, gente boa pra caramba. Muito legal, ele vai trazendo um dia no Chevette. Tá, e aí é o seguinte, então, o que a gente... a gente pensou assim, vamos fazer 2 coisas meio opostas, né? Na verdade, a ideia primeira foi a do Luiz, né? Isso aqui tá... Cara, ela já andou, tá? Eu vou te dizer, ela já andou, só que ela tá sofrendo agora
uma reformation aqui, estamos mudando um monte de coisa nela. E a primeira ideia, na verdade, essa moto tu ganhou ela, né? Como é que foi a história? Eu ganhei essa moto, na verdade. Eu tentei comprar do cara, mas é que vale tão pouco esses negócios. Cara, não vou te vender, eu te dou isso aí. Porque é uma moto, ela já foi uma scooter, né? Ela já foi uma scooter, né? Então, o que eu fiz com ela? Literalmente, isso aqui era pra ser uma zoeira, né? Ela já era uma moto legalzinha, né? Ela já tem freio disco na frente, não é? Não é uma scooter da mais chinelona que tem, né? E é os pneus grandes, né, que chama. Exatamente. Então ela não é ruim, tá? O que eu fiz? Que marca que era? Nem sei. Chinesa, sim. É uma chinesa braba, assim. Só que é uma chinesa das boas, vamos se dizer. Sim. Né? Então, o Chinesium que os caras usaram nela é um pouquinho melhor, né? A liga é melhor. Eu literalmente pensei assim, cara, o que não é útil, sai. Tirei toda a carenagem, tirei todo o suporte das coisas que não fazia sentido. Né? Como ela é muito leve, eu comecei a usar equipamento de bicicleta. Né? Então ela tem guidão de fibra de carbono de bicicleta, tudo é de bicicleta, tudo que dá pra ser leve é de bicicleta, porque não faz sentido. Eu não vou andar na rua, na rodovia, nem nada, é só pela brincadeira mesmo, né? Aí, só que ela era carburada, né? Aí foi a diferença, né? Que daí eu acho que a gente pode usar algo parecido na tua, cara. Sim. Olha só, esse daqui é um corpo de injeção de uma Honda, tá? Que ele tem tudo nele, né? Ele tem tudo, e olha o bico ali, ó. Tá aqui o injetor aqui, ó. Só que na verdade isso aqui é uma flauta, ele tem um bico embaixo, tá? Sim. Só que esse daqui é o mesmo que eles usam nas motos de corrida. Cara, tem 10 tamanhos diferentes de injetor pra vender. Tem de tudo, entendeu? Então fica muito mais fácil, né? Então aqui, ó, a gente tá nesse processo de readaptação. Voltando, o motor é um motor 4 tempos, que é o GY6. Que é um motor bem conhecido, né? É o mais popular, né? né? O que eles fazem, né? É o AP das scooters, vamos se dizer, né? É o AP das scooters, que daí eles fazem preparação. Tem kit stroker, fazem turbo, fazem não sei o que. Ela agora, ela tá com pouca coisa, ela tá com comando. Tem comando? Ela tem comando. Não, tem comando trocado? Sim, tem comando trocado, ela tem comando trocado. E daí ela tem só o conjunto de embreagem trocado também, né? Pra permitir que o motor pegue mais de alta, que é CVT, né? Transmissão é CVT. Sim. E ela tava dando um pouco mais de meio quilo de pressão. Só que daí o que aconteceu? Eu tive uns bruxos que estavam me ajudando com ela, que resolveram dar sem óleo na turbina. Vamos botar o nome ou não? Não vamos botar nome. Que de repente aqui, ó, se alguém se acusa, pode botar nos comentários. Daí, olha o rotor aqui, olha a folga do rotor. Comeu tudo lá por dentro, né? Então, comeu todo o rotorzinho. Mas, cara, vou te dizer, ela tem, de novo, é que nem o cara que te vendeu a moto falou. Essas motos pequenas, os fabricantes não estão nem muito aí para dizer que potência que estão, então é difícil tu descobrir quanto que tem mesmo. Não se sabe. Ouvi falar que é de 12 a 17 original. Né? Não sei. O que eu posso dizer é o seguinte, ó, quando entrava a pressão era ruim. Uma scooter, ela andava muito mais que uma scooter normal. Tentava levantar a frente, né? Então, como ela é CVT, ela não dá aquele impacto na roda, né? Então ela não tenta patinar a roda fácil. Tu pode parar e fazer um burnout com ela. Mas tu andando, ela tenta, o motor dá uma slingada pra cima, assim, e ela começa a empurrar e tenta empinar, né? Aí, esse turbo, que tamanho é esse turbo mesmo? Cara, acho que é 22 ou 24 milímetros. É 22 ou 24, se não me engano. Ele é bem pequenininho, se tu for ver, ó. Aqui. Não dá 2 dedos. Acho que é 24, né? Que a gente tava falando. Ó, dá 1 dedo e meio. 24 por 26 na traseira, né? Eu acho que é 24 por 26. Sim, pra ter uma ideia, a gente fala 24 milímetros por 26 é um turbo, por exemplo, do jet ski é 79 milímetros por 75 milímetros. Esse turbo aqui, cara, eu descobri, eu queria o menor que eu pudesse. Tu não tem um outro aí? Cara, eu tenho, não sei onde ele tá. Mas tá ali, ó. Aqui o escape, ó. Se quiser olhar o escape, ó. Tá ali, ó, uma moedinha de escape, ó. Bem pequenininha a moedinha de escape. Tá aqui, ó. Deixa eu achar. Cadê ele? Ele tava numa caixa aí. Tá ali, ó. Aqui, ó. Tem vários, ó. A carcaça dela, né? A que comeu, isso aqui é o novo. Sim. Não adianta tentar reformar a turbina, né? Quanto custa a turbina? Acho que foi $100, mais ou menos. Se tu for ver, ó, o pessoal pode... $100 a turbina. Cara, é caro, viu? Porque as turbinas chinesas de carro é menos que isso. Sim. Então $100 uma turbina dessa, né? Então o que a gente fez, ó? Soldar o wastegate, né? Não, se papo ter o wastegate aí, é passado. Tá. Papo de... tu vai fazer na parte fria. Ela já era, cara. Já era soldada? Ela já era soldada. Olha, ela não tem o wastegate, ela só tinha a blow-off. Ela já não tinha mais. Quem quiser e tiver as ideias, ó. Ó, é 100. Tá aí, ó. Ela acho que é VZ21. É um negócio assim, o modelo que eles falam. VZ21. É a turbininha. É legal, cara. É legal. Mas ela tava rodando na gasolina, eu quero botar ela no álcool. No álcool? Quero botar ela no álcool. Sim, porque aí que daí vai empurrar mais a turbina também, né? Deixa eu encher o chimarrão, peraí.
E ali botou a bomba, Botamos uma bomba externa, né? o tanque de combustível, para converter então. para injeção. Isso, bomba externa, um tanquinho, né? A ideia era ser um tanquinho assim mesmo pra ficar bacana, o tanquinho que aparece, né? Uhum. Então um tanquinho, daí radiador de óleo, né? Ela não é refrigerada a água, é ar. Sim. Essa daqui é ar, né? Então Isso botei ajuda. radiador de óleo, né? Aqui, tu vai ver na mesma posição, né? Uhum. E a turbina não era aqui, por isso que é isso que a gente tá refazendo. A turbina era embaixo, né? Que era um dos problemas, né, do Sim, retorno de óleo. fumar. Então a gente botou a turbina pra cima pra poder ter um retorno natural e a gente já botou ela pra trás aqui. Que daí Sim. dá pra ter o escape virado pra trás, né? Daí não queima as pernas do condutor também. E agora a gente tá E aí refazendo. adaptou a roda fônica aqui embaixo. Ela não tinha roda fônica, eu tava usando o original, tá? Sabe que isso é uma coisa boa daquela ali, ó. Ela tem uma roda fônica já uma 24-1, se eu não me engano. Sim. Ah, isso é útil. Porque o que acontecia? Ela na original com aqueles imã grande, ela tinha dificuldade de partida. Ela ficava dando umas perdidas de vez em quando, então, cara... E é sacanagem, né? 2 imãs gigantes, né? Uma coisa não é fácil. Daí a gente botou agora suporte do sensor, ó. Suporte do sensor, a roda fônica. E aqui o escape a gente tá terminando agora, né? A gente vai refazer o escape. E na verdade isso aqui é o seguinte, ó. É uma brincadeira nossa, né? E nós temos um estagiário aqui que é o Jaden, né? O Jaden tem 17 anos, 16 Ele é anos. novinho, né? Novinho, né? E ele gosta, cara. Ele gosta, E ele que fez a elétrica aí, né? Olha só. Sim. Tá aprendendo aqui, mano. Cara, mas eu vou te dizer, ó. Não vamos julgar o guri, tá? É. Porque olha só. Não só isso. As primeiras vezes que eu fiz na minha vida não tava assim, cara. Vou te contar, viu? Vou ser bem sincero. As primeiras vezes que eu montei uma elétrica de carro, não era assim, cara. Entendeu? Então, tipo, ele tá fazendo assim. Olha só que bacaninha aqui. Olha só. Fez até o acabamentinho. E ele não terminou, tá? Ele Sim, tá fazendo, tá né? fazendo. É que isso aqui é meio que um projeto, quando dá tempo, mexe, né? Exatamente. Olha só que legal, cara. Vai ficar bem bacaninha, cara. Vai ficar bem legal. E de novo, isso aqui é pela zoeira, né? Isso aqui é literalmente pela zoeira. A gente vai botar um banco. Eu comprei um banco. Um banco de moto, só que ele é um pouco mais fino, Tá não ali, é ó. aquele. Não é aquele. Ele é um pouco mais fino, entendeu? Então tu vai parecer que tu tá meio que tá no cavalo. E daí cabe os dois aqui assim, né? E fica aparecendo a tubulação da turbina só assim, aqui. Né? Pela zoeira, né? E daí tu viu que atrás a gente tem uma luz de freio. Não vai dar pra acender, tá? Mas a luz de freio, quando ela acende, ela fala Feutec vermelha. Desce a luz de freio dela. Mas dá pra ver que é uma scooter muito antiga pelo tipo de chassi, né? O chassi dela é extremamente antiquado, né? Tu vê pela tubulação e o desenho dela que é extremamente antiquado. Tá, e aí? E agora é o seguinte, vamos falar dessa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Kaká no telefone, porque ele é o cara das... Chama o Kaká. Chama o Kaká porque foi ele que fez comprar esse negócio aqui, né? Então... vamos. O Kaká vai justificar por que tinha que ter comprado essa aqui, ó. Vamos ligar pra ele aqui, ó. Pera aí. Que horas são? 10 e pouco. Não, tá é meio-dia, dormindo. o Cacapó tá dormindo ainda. Não, ele disse que tem um churrasco hoje lá. Ah, talvez então. Depois das 11. Vamos ver se ele não tá dormindo. Tu vai ver pela carinha, quando ele atender, tu vai saber se ele tá acordado ou não. Será que ele tá com a carinha do Gugu? Como é que vai ser? Ô! E aí? Como é que tá o senhor? Tudo bom? Beleza aí? Ih, rapaz! Tu tá dirigindo, mano? Ó, você acha que sou só você, né? Vou mostrar pra você a nova proeza. Fica vendo. GTS do Kaká. GTS? Vou descer. Eu tô aqui na oficina, eu vou descer. Dá uma olhada, sente o drama. Pelo grau de felicidade do peão, você já sente. Cara, pra tu tá que feliz coisa deve ser mais muito linda. zero. Comprou o GTS? Olha aqui, olha Muito aqui. zero. Caramba, olha aí, rodinha original. Nem com 14 anos tu tinha um GTS com original, né? Vou abrir o capô, vou abrir o capô. K3 E-Tech. Ah, tá bonito. Tá bonito, Olha hein? aí, ó. Ó. Olha aí, olha aí. Cara, é dos últimos. Cabeia Restauração não. By Kaká da UD. Olha aí, ó. Fica vendo. Vou abrir o capô aqui pra você ver, ó. Banquinho Recaro. Tem um cheiro de banco Recaro ou não? Hã? Tem um cheirinho de banco Olha aqui, Recaro? cara. Caramba. Olha por dentro, olha por dentro. O novo brinquedo, o novo brinquedo. Olha os tapetinhos Olha aqui, borcol ó, ali, cara. ó. Que coisinha, hein? Fica vendo. Fica vendo. Agora ele abre teu motor de Chevette. Essa parte você corta, porque eu tô abrindo o capô, tá? Que não tem edição, cara. Que é... É tempo real, rapaz. Ô, tá bonito, hein? Ah, que legal, hein? Não dá pra falar. Olha aí. Olha aqui, cara. Carburadinho fala a verdade. ainda. Não brinca comigo, não. Olha aqui, faz 1 ano e meio que eu tô restaurando esse negócio. Caramba. Tá, Ah, a fuder, hein? gostou, Tá hein? bonito, hein? Tá. Gostou, né? Tá. Não só de 2.000 cavalos vive um homem, vive Viu? também às vezes de Não, mas, 80, ó, 100. Então nós estamos no episódio certo, porque olha, Vamos baixar agora. olha aqui, ó. Deixa eu virar a merda pra ti aqui, ó.
Tamo aqui, ó. Nossa. Ó. Então, pera. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha aí, ó. Olha o que nós estamos fazendo aqui sábado. Dá uma olhada. Ah, também tá... Ah, essa é a tua joguinha? Ué, desmanchou em metade? Não, essa é outra. É outra? A minha mesa tá aqui, né, ó. Aí, ó. A do capeta tá aqui. Ah, dele é bem pequenininho. Essa aqui é viu? uma Sim, é Axis, uma... cara. Ah, uma Axis é 90, aquela. É, a Axis 90. Estamos acabando de restaurar ela. Tá tudo aqui, fez motor, o kitzinho de embreagem. Ah, não dá pra ver, mas veio. Cara, olha ali, o chassi igual da minha. É? Aham. É verdade. O escapamento tá ali. Tá até tirado ali, era o suporte do tanque que eu tinha. Tem outra, hein? Tem outra aqui dentro também, ó. Por incrível que pareça. Esse aí é uma oficina de preparação de scooter mas agora. aqui, Ah, agora eu te entendi. No caso, isso daqui, ó. No caso, isso daqui é outra jogue. Ah, tá. Já foi uma vez, no caso. É. Não, ela tá inteira restaurada porque as peças estão pintando. Se você olhar um verdadeiro jogueiro, ele tem motores espalhados por todos os lados. Tá vendo um escapamentinho ali em cima, ó? Eu ouvi direito, Kaká. Eu ouvi direito, tu se auto-intitulou um jogueiro. Foi isso que tu me falou? Verdadeiro jogueiro. Que isso. Olha isso, o Kaká, rapaz. já foi o segundo mais rápido. Quer dizer, tu foi o primeiro mais rápido do mundo por uma semana, né? Durou uma semana. Tá valendo? O título existe. É culpa dos amigos. Né? Aí sempre tem que botar um... Virou jogueiro agora. Eu vou te falar uma coisa. É o seguinte... O cara, quando ele é recordista mundial, ele é recordista mundial. Já foi, no caso. O cara bateu o recorde mundial nos 100 metros. Ele não deixou de ser recordista. Quebraram aquele recorde, mas ele foi recordista. Tá bom. Acabou, ninguém tira a medalha. Volta lá pra dentro que o teu 3G não tá bom aí, ó. Volta lá pro Wi-Fi aí. Não, meu 3. O teu 2G. Demorou um segundinho ali, ó. Tá aqui, ó. O que você quer? Que eu dou partida no 3Z? Não, nada. Ó, tu tá surdo também. Mas volta lá pra dentro que tua internet tá ruim aí, ó. Ah, minha internet tá ruim? Não tá não. Tô dentro. Tá, é o seguinte, ó. Nós queremos uma explicação técnica aqui, ó. Tu que é o cara o pesquisador master aí de scooter. Deixa eu limpar a tela do computador, porque a tela da câmera, porque o cara é zica na tela da câmera, entendeu? Depois ele reclama que a tela não tá boa. Melhorou a imagem? Melhorou, agora tá melhor. Dá pra ver as rugas todas. Então vai. Tá, é o seguinte, ó. Explica aqui, ó. O que nós tava falando, explica pro Luiz aqui que ele não entendeu ainda, tá? Por que nós compramos uma 2 tempo e por que nós compramos essa Aprilia aqui? Principalmente pra dar um pau nele, esse é o primeiro motivo, entendeu? Tá bom. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. Deixa eu pegar uma cadeira e sentar esperando aqui um pouquinho. É o seguinte, cara, eu vou te falar, esse negócio de 2 tempos é um mundo à parte. A gente às vezes fica vivendo o nosso mundo de carro, de 4.000 cavalos, 5.000... Você não faz ideia o mundo que existe em volta desse negócio de 2 tempos, Minarelli, Honda Gil, é uma coisa assim... Eu mesmo sou um mero... Assim, eu mal cheguei nesse grupo, sei muito pouco ainda. Mas o fato é que, e isso a gente pode provar, que um motorzinho de 4,6 HP vira 23, entendeu? Olha aí, ó. Aspirado então, ainda. Aspirado. Tudo bem, metanol. Não, nitrometano. Usa os seus artifícios aí, porque a cobra vai fumar. Olha aqui, ó. Olha a do Luiz aqui, ó. Deixa eu virar. Olha a do Luiz, o estado que tá aqui, ó. Cara, o Luiz tem patrocínio da Garrett na Jog. Ele começa a covardar. Não, calma. Não fala ainda que isso é segredo, tá? Olha aqui, ó. Não, e olha aqui, ó. E ó, essa aqui é a Aprilia, tá? Só pra te mostrar, ó. Olha aqui, ó. Botamos no lugar certo a sonda, não? Tá no lugar certo. Você sabe que como eu falei, eu sou leigo. Às vezes eu posso estar falando alguma besteira, depois vem os experts em 2 tempos e vou falar. Mas o desenho do funil no final aí mede a velocidade da onda que vai de volta pro motor. E é mega importante. O desenho do escapamento no 2 tempos é assim... É o comando, quase. 80 não, 50 é o comando. Não é o comando, tá? Mas é como se fosse o turbo, vamos dizer assim, porque ele pressuriza de volta o gás para dentro da câmara. O comando é o tamanho da janela
e aonde a janela que eu falo, janela de admissão e escape, aonde que ela abre e fecha. Então, se você empurra o cilindro mais para cima ou empurra mais para baixo, você está mudando a abertura e fechamento. Aham. E se você abre o tamanho da janela ou diminui o tamanho da janela, você está mudando a graduação do comando. Seria mais ou menos isso. Não, e é o seguinte, ó, tu tá falando em turbo. Não, tô falando em 2 tempos. O Luiz, a gente acha que a gente brinca, né? O Luiz gosta de qualquer merda, né? Mas assim, ó, hoje ele Faz barulho, eu tô feliz. Hoje ele exagerou, Luiz. Pega a merda ali pra gente mostrar uma coisa pro Kaká aqui, ó. Pega a merda ali. Olha aqui, ó. Ô Luiz, você já viu competição desse negócio? Mas é claro que eu já vi, rapaz. Eu gosto de motosserra, rapaz. Por que tu acha que tem essa motosserra Olha aqui, ó. Motosserra 2 tempos. Ô, rapaz. Ô, Cacazinho. Essa motosserra aqui tem 60 cilindradas, 2 tempos. Posso ligar? Dá pra sair no vídeo? Liga aí. Olha que legal o ronco desse bicho aqui. Olha o nível de doença, ó. Quanto da HP tem a brincadeira? Cara, tem quase 5 cavalos essa querida aqui, cara. Quase 5? Não, meu, você tem uma ideia. Sem querer revelar a minha idade, tá? Em 93 eu assisti um campeonato de motosserra. Juro por Deus. Se os caras preparam esses motor, né? Não. Não, os caras preparam esse motor. Não, tem as categorias. Tem o com quanto V8, pode cara. fazer, o que não Sim, pode fazer. é. Você é doido. Tem Porque motosserra tem com uns- V8. Isso, tem motosserra até com V8, mas não é disso que nós estamos falando. Tem que ver as motosserra 2 tempos preparadas. É Isso é uma uma coisa. loucura. Sim, mas esse motor aqui nós tava falando. Tá? É um canhão. O Luiz tava dizendo que tem. Quanto é que gira aquele ali? Aquele motor ali gira original, quase 12 mil. Já tem admissão no cárter, carcaça de magnésio. Tipo, o troço é da NASA. Não, é da NASA mesmo. Não, motorzinho 2 tempos. É muito legal, né? É muito legal. Tá, é o seguinte, Kaká, vou te botar no compromisso agora, ó. Tá aqui as peças do original, ó. Que ele. Pera aí. Aqui as peças do original que o cara mandou, ó. Motorzinho original. É um Piaggio, né? É um Piaggio, é. Só que tu viu que esse aqui, ó. Olha. Na verdade, tipo assim, você sabe que a Aprilia saiu até acho que 1 ano antes desse com o motor Minarelli, né? É. O SR50 lá que eles falam. E aí, a partir desse ano pra frente, ela mudou pra Piaggio. E que é melhor? Em termos de peças pra preparação, tem pouco preço aí. Sim. Mas isso não importa para a gente. Mas damos um jeito. Só que né? tu viu, ó, eu descobri ontem de noite, pesquisando na internet, que ele tem uma injeção direta. Injeta direto no cabeçote. Tá ligado? O bico injeta. Não, injeta direto no cabeçote. Tipo assim, Tem a... o cabeçote, o bico fica no dentro do cilindro? Não, tem uma válvula, tem um solenoide, que eles chamam de solenoide de ar, antes do bico, e o bico injeta do lado da vela, literalmente. Olha só. Mas me mostra o squish aí, deixa eu ver. Vira aí. Não, vira o tampa. Vira o cabeçote, contrário. Olha aí, ó. Tá vendo? Não, primeira coisa que nós vamos fazer é encher esse negócio de solda aí, botar a vela no centro, desenhar uma câmera nova e botar um injetor lá no lugar original dele mesmo pra ele... É isso que a gente tá pensando. Porque... Isso daí, cara... E aqui é com só certeza borboleta, foi ó. por conta de poluição, meu. E aqui é só borboleta, ó. Tá vendo? E aí tira... Tô vendo. Aqui bem certinho só a borboleta, ó. Tô vendo. Mas o que... Eu quero saber o seguinte, já funcionou ela com a injeção? Não, então... Pra alugar? Isso que eu vou fazer. Qual é o plano? O plano agora é o seguinte, ó. Então, nós ligamos a FT e a injeção, a ECU original dela é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós vamos pegar e vamos... Eu já peguei o diagrama, eu vou ligar sinal de rotação. Ela tem uma 24-2, eu acho, uma coisa assim, a roda fônica. E tem uma bobininha ali, que é uma ignição interna. Eu vou botar pra... Eu vou primeiro ler, só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ler 3 solenoides. Tem um solenoide que injeta óleo, 2 tempos, só pra ver como é que ele funciona. Tem o bico injetor e tem a válvula de ar, que é o solenoide de ar. Eu vou botar o osciloscópio nesses 3 pra ver como é que eles funcionam, pra tentar funcionar a FT nessa original, entendeu? E aí, claro, aí depois a gente faz a mudança. Só que o compromisso que eu quero ter é o seguinte, ó. Quando é que vai pegar o avião aqui pra te fazer a usinagem aqui, pra modificar o motor aqui? Deixa eu mostrar o pai da criança. Juninho. Aí, ó. Estados Unidos? Aí, ó. Quer ir para os Estados Unidos?
Pega o avião e vem pra cá, ó. Vamos fazer... Aí, ó, pega... Olha, você vai oferecer um churrasco? churrasco? Ô, louco, tem aqui a churrasqueira nova, ó. Temos aqui em algum lugar aí, não sei aonde. A tua fama tá grande aqui no Brasil, Tá ali, ó. oferecer esse churrasco fantasma que nunca acontece, viu? Eu sei, parece que tu vai fazer um também hoje, problema, né? viu? A gente vai sem churrasco mesmo. Tá, então é o seguinte, bom, eu vou tentar descobrir, meu objetivo agora é fazer ela funcionar com o sistema original, né? E aí depois a gente descobre se a gente vai fazer. Então, eu nem andei com ela ainda, vou sair pra dar uma volta agora. Depois a gente se fala aí. Mas ela tá funcionando original, Tá, né? tá funcionando Tá original. funcionando, A tá FT tá só funcionando. ligado em paralelo ali. Tá. Aham. Então, é o seguinte, ó, se você quiser manter ela original ainda um pouquinho, tenta sentir aí que hora você fala, ó, puta, eu acelero tudo na hora que chega ali nos 5.800 ou 6.000 ou 4.700, que o escapamento enche e ela vai. Por quê? Aí a gente vai fazer ela largar mais mexendo, por enquanto, só no rolete do variador e na mola da embreagem, que ela já vai ficar bem mais agressiva para largar, o que é legal, né? Quanto mais agressivo, mais a chance de derrubar o peão, mais legal é. Beleza. Vou ter que achar um piloto daqui a pouco aí. Tá. Não, Então, fica frio, oferece um churrasco que aparece gente. tá. Então tá, vai olhando as passagens aí então. Vou olhando. Tá. Tá bom? Falou, meu. Abraço aí. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu. Já que a gente tem as peças aqui na mesa, uma coisa que a gente podia falar, tentar mostrar, né? Ah, De novo, a gente não é o especialista, mas dá pra mostrar algumas coisas, né? Qual é a diferença do 4 tempos e 2 tempos? A primeira diferença é que um tem 4 tempos e o outro tem 2 tempos, tá? Mas eles fazem a mesma coisa. Entra ar, entra combustível, comprime, larga uma centelha, entra combustão, move o pistão, move o virabrequim, move a roda. Tá. Essa parte é igual. O 4 tempos e o 2 tempos, a única diferença é que o 2 tempos faz as coisas 2 por vez. Por isso que é 2 tempos, que ele faz 2 vezes. Então ele faz 2 coisas, 2 vezes, acabou. E o 4 tempos faz 1 por vez, bonitinho, né? Então, o 4 tempos, toda volta, faz as 4 operações. Admissão. não, 2 tempos. O 2 tempos, isso, desculpa. O 2 tempos faz as 4 operações, né? Em uma volta. Admissão, compressão, combustão e escape. Na verdade, né? o termo também é o seguinte, ele em 2 tempos, que é uma subida e uma descida, Isso. ele faz tudo, né? Exatamente. E o 4 tempos, ele precisa 4 tempos, ele faz, precisa 4 movimentos, né? 2 voltas do virabrequim. Nesse caso só precisa de uma, né? Então, tipo assim, se a gente olhar um cilindro, tá? Do motor 4 tempos, é assim. Pistão, camisa, né? É assim. Certo? Sim. Se fosse uma jog do 4 tempos, ia ser assim. Qual que é a diferença? Olha lá. Tem um monte de buraco, né? Sim. Tem um monte de buraco. Então, vamos começar bem pelo começo, tá? Tá aqui. Deu a combustão, tá? Deu a combustão, ele vai começar a se mexer para baixo, né? O que ele vai fazer? A primeira janela que abre é o escape. Aham. Ó, não tem nada aberto, só o escape. Daí o escape começa a sair, Tá. né? O escape começa a sair. Aí que o Kaká falou sobre o quão importante é o escapamento, tá? O escapamento dos 2 tempos, ele é tipo uma corneta. Ele abre e depois é outra corneta que fecha. Então o escapamento vai, perde velocidade, chega lá no fundo, meio que bate e tenta voltar. Para impedir que quando tu conseguir abrir a admissão, ela não vai embora pelo escape. Porque o escape tá voltando. Bem na hora. Bem na hora. Então ele volta e ele cria tipo uma válvula pneumática ali. E obviamente, parte vai embora. Não é perfeito, né? Mas vai embora. Agora eu vou te perguntar, como que a admissão tá entrando agora? Com o movimento do pistão descendo. O pistão descendo pressuriza o cárter. Aham. E quando pressuriza o cárter, passa tudo pelos buracos aqui, ó. Passa por aqui, passa por aqui. Em vez de dar um blow-by, na Exatamente, verdade... em vez de dar um blow-by, ele empurra tudo pra cima. Então ele vai lá, pum. Passou todas as janelas, tá vendo todas as janelas? Tá com tudo aberto. Daí o pistão volta a subir. A primeira que ele tapa é a admissão, tá vendo? Ele de novo empurra pro escape. De novo o escape vai pra lá. Esse é o overlap. Volta. Exatamente. Aí finalmente, quando ele fecha todos, finalmente chegamos na compressão. Por isso que inclusive no 2 tempos, o pessoal não mede a taxa de compressão da mesma maneira que o do 4 tempos. Porque parte do volume do cilindro tu perde no escapamento. Então existe bastante cálculo, mas é muito complicado porque a gente mexe nas janelas, né? Mas o pessoal tenta tipo tirar de 30% a 50% do estático é a taxa de compressão real. Sim. Porque boa parte tu perdeu, foi embora pro escapamento. Daí tu finalmente subiu e pum, Comprimiu. comprimiu. Acenou a centelha,
desceu e tudo começa de novo. Sim, já faz tudo rápido. Faz né? tudo rápido, né? Então Sim. por isso que o som dele mudou tanto. Porque toda vez que o pistão desce, tem escape. Toda vez que ele sobe, alguma coisa vai e volta. E ele fica naquela e tu ouve aquele ronco completamente Por falar nisso- desorganizado, né? Não. Por falar nisso, vamos funcionar ela aqui. Vamos ver se ela funciona ainda depois dessa semi-desmontagem aqui. Ela ligava, tá? Deixa eu só limpar minhas mãos pra não sujar. Esses manetes italianos, né? Vieram aí de Mugello. Né? Cadê meu mocassim pra poder dar uma banda nesse negócio? Aí sim. Isso aqui é muito chique, rapaz. Não é todo dia que o cara tem uma moto italiana. A bateria tá ligada? Olha, parece que não. Ah, tá sem a bateria aqui, ó. Parece que não. Vamos descobrir então. Tá. Vamos. Bateria. Ah, tá sem a bateria, ele tirou. Cara, a bateria é bem. Shorai é o nome da bateria. Shorai. Esse nome é popular, cara. Esse nome é popular. Que isso é engraçado. Chorar. Vamos chorar então aqui. E. Cara, não pesa nada. Pois é. Cara, de lítio. De lítio o negócio, hein? Mas isso aqui tá muito chique, cara. Isso aqui tá passando dos limites Não, da chiqueza. O Fábio se puxou aí. Então, O que é a ideia? Vamos funcionar ela. Não sei se vai dar pra andar com ela assim. Tem tudo. Cara, dá pra botar uns zip ties, né? Sempre a gente dá um jeito, né? A gente dá uns zip ties. Vamos ver, eu achei 2 positivos, 2 negativos. Deixa eu garantir que não tem mais nada solto aqui. Parece que não. Cara, eu não tô acostumado com coisa italiana, velho. Tô até espirrando aqui, cara. Ferrari, não É esquece? muito chique, cara. A Ferrari nos deixou, né? Tu mandou pro Brasil a Ferrari, a gente agora tá... Aqui não tem mais coisa italiana, cara. Aqui é muito raro. Eu ainda tô de dieta, não como nem massa. Tem uma coisa tremenda aí. Ah, tá, o painel ali, ó, mexendo. O painel dá aquela calibrada. Tá bem presinho, tá? Vamos ver então aqui, ó. Virar uma chave. Bomba de combustível. Bomba de combustível faz um barulhinho. Tá. Tá, ó. A prila. Cara, olha ali. Ó, a injeção. Não acima Tá. da Holden, né? A injeção não tá nada ligada ainda, mas Vamos ver isso aqui, ó. Não depois. dá pra fazer nada, acho que não tem as coisas ligadas aí. É. Vamos ver se ela funciona. Então os dois freia e arranque. Ó. Não, rapaz. Aí a sonda, ó. A sonda já tá lendo, ó. Olha como é. Tá em FR isso aí? Não, tá em lambda. Tá em lambda, olha como é pobre. Será que é tão pobre assim? Cara, não faz sentido, ela deve estar pegando reversão. Será? Ah. Lenta é 2000. A roda pesa, né? Então ela não consegue girar. Não tem embreagem, né? Ah, Então sim, sim. ela É. não consegue fazer o má. Não é que nem pisa na embreagem, né? Caído o pezinho aí, não? Ah, não. O pezinho tá quase caindo ali, ó. Não, bota pra frente. Não tá indo pra trás? Não, é isso aí. Não, o pezinho vai cair. Tem que pezinho pro outro lado. O pezinho cai pro outro lado. O pezinho cai pra lá. Ah, tá. Tá funcionando, cara. Tá legal. Acho que dá pra dar uma volta. Eu vou botar um zip tie Tá. aqui. Faz assim, ó. Prende as coisas aí que eu vou pegar o osciloscópio depois pra gente. Eu vou Te prender ver. isso aqui com o zip tie pra gente poder dar uma volta. Vamos dar uma voltinha pra eu sentir. E é o seguinte, ó, a gente fica mexendo na oficina, às vezes assim, eu nem olho pros lados porque eu não, não fico arrumando pra esconder nada, né? E aí vocês ficam no vídeo perguntando o que é aquilo, o que é aquele outro, né? O que é aquele outro carro, o que é aquele motor aí, ó. Vamos ver se alguém sabe que motor que é esse aqui, ó. E palpite por que esse motor tá aqui, ó. Vamos ver se vocês adivinham. Outra spoiler aqui, ó. Olha quem já tá montadinho com o pneu aí, ó. E freinho novo, olha aqui, ó. Pro cadete, tudo bonitinho. E um outro spoiler é o seguinte, ó. Tem um cara ali acocado no canto lá, ó. Olá.
que algum de vocês conhece, é um paraguaio, né? Mas esse aí, esse também é segredo ainda. O que tu quer fazer, Luiz? A gente vai ter que tirar a prova, né? Tá, tu quer ver se anda menos que essa? Vamos ver quem que anda Pá, mais. aí vai ser desagradável, Luiz. Cara, isso aqui é um tijolo, né? A gente tem que fazer pelo menos uma comparação, que é pobrezinha, né? Ela já foi aposentada, essa daqui. Tá, o que é essa aí mesmo? É uma 125, né? Uma GI. Ela, acho que é 125, ela não é 150. O que aconteceu com ela aí que ela quebrou? Ah, essa aqui ela já caiu umas 6 vezes, né? Nossa, olha ali, tá faltando um pedaço do manete. Daí a gente aposentou elas, né? Isso aqui o pessoal às vezes levava pra pista na parte do suporte da mídia. Mas o pessoal meio afobadinho na pista, daí acontece esse acidente, né? Mas ninguém Agora a gente migrou pra umas scooter elétricas pequenininhas, que são mais seguras. Pois é, imagina se toma pau da scooter elétrica. Ai, ai. Sim, porque, olha, a roda é grande, isso aí também, né? Sim. Esse é pesado. Isso é um tijolo, né? Ela é pesadora. Tá. Vai nessa aí então? Vamos ver se ela liga, né? Sempre que ela tá parada. Nem pensar. Nem sinal. Tem outra ou não? A outra com certeza não vai ligar porque ela tá mais tempo parada. Parado. Ah, tem partida elétrica. Ah, partida manual. Não tá querendo. Já teria ligado. Não, deixa assim, vai. Vamos só andar com essa aí. A gente pode fingir que anda pra caralho, sabe? Foi. Pobrezinha. Ficou. Tá. Quer andar primeiro ou eu ando primeiro? Tanto faz, quer filmar eu andando? Tá. Aqui, ó. Já ouve o som de fora, pra ver os negócios. Quer que eu bote o teu? Senão eu boto o meu, depois tu vai com o teu. Não, bota pra filmar isso aqui, ó. Bom, tu tem o teu aí? O meu tá ali. Tá. No caminho já. Então deixa esse aqui. Vamos ver. Cara, ela é leve agora sem as carenagens, viu? Pera aí, deixa eu botar o casaco aqui. Cara, Bota o não precisa ter casaco. carenagem, velho. Bota o casaco, tá frio, meu. Deixa ela desmontada. Ali, fiquei ali, ó. Passa um dia demais. Tirar esse abafador. É só arrancar? Eu acho que é só esse parafuso aqui, dá pra tirar aí. E ele não faz diferença, teoricamente. Não. É só ronco mesmo. Eu sou parceiro da gente dar uma volta e fazer isso. Vamos. Olha a sonda aí. 2,4. Ah, o capacete de Pro Mode aqui, ó. Não, segurança first, né? Só faltava tu botar o Hans agora. Vamos garantir, né? O bagulho é 2 tempos, né? O Kaká falou que é muito forte, vamos se proteger. Olha o cheirinho de óleo 2 tempos aí. Ah, e aqui é o reservatório de óleo 2 tempos, ó. E daqui ele injeta. A gente tem que descobrir como é que isso aí vai injetar mesmo. Vai, acho que não anda muito. Acho que não, hein? Tem uma coisa errada, hein? Não anda nada. Ela grita, mas não sei, cara. Ela só grita, eu acho. Eu acho que se eu ficar segurando uma meia hora, ela vai embora em algum lugar. Mas o grito é legal, cara. Mas uma motosserra no meio do mato. Deixa eu pegar meu capacete lá. Preocupado agora, acho que não tá andando nada. Cara, ela faz barulho, não sabe lugar. Pois é, que estranho. A impressão que teve é que não andou nada. Vamos ver agora.
bolo. Cara, é muito fraco o negócio. Pô, ele vai até 30 milha por hora, assim, é de 30 a 40 e pouquinhos é uma choradeira, né? Lomba abaixo deu 48 milha por hora. Aqui, ó, Kaká, estamos começando a preparar ela, tá? É. Agora vai tirar uma pra ver se manda mais. Até brincar com o Fábio. Ô Fábio, tu falou que dava 60 e poucas milha por hora, não? Cadê? Caramba. Depende do estado. Eu acho, será que ela é original não dá mais que isso? Estranho até, né? Cara... E tá 1,20 de sonda. Quando vê, ela tá pobre, é full, né? 1,20 de sonda, tá? É, o que eu vou dizer é o seguinte, ó, tamanho é documento, até em motor 2 tempos, né? Então... Sim, claro. Será que o teu motor da motosserra não cabe aí, não? Cara, eu acho que cabe. O grito vai ser legal, hein? Aquele lá grita. Vamos ver agora como é que é a situação aí, ó. Tirando o escapamento. Que situação, hein? Você parece que é dono de Chevette. Ai, tá quente, velho. Tá aqui, tô queimando os dedos aqui. Isso aí, quando eu era guria, a primeira coisa que eu fazia era isso, tirar o escapamento. Não anda nada, mas pelo menos te dá um ronco, parece que tá andando mais, né? Pois é. Porque o Felipe tinha andado lá. Tu também andou na pista, eu andei, né? Cara. Tava assim, né? Era Não, assim. não tem nada que a gente fez agora estranho, assim. né? Não, era assim. Igualzinho, não mudou nada. Aí, fibra de carbono. Boa! Agora sim. Eu quero ver! Ó, segura aí. Agora Deixa eu dar uma volta. só tirar essa coisa daqui. Agora vai ser uma barulheira isso aqui. Agora vai ficar legal. Aí, ó, alívio de peso. Agora sim, ó. Agora pelo menos dá pra dar risada. One hour later. 6 hours later. 6 months later. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tive a impressão que eu consegui ver a medida do pneu enquanto girava, acho que era 135 45 13. Ó, estão serrando uma lenha, vocês estão vendo? Cara, é engraçado demais. Não anda nada. Você começa a pisar lá e eu ouço. E eu tava, cadê ele? Não, tá dando 2 de sonda.
2 de sonda de Cara, baixa essa pota tá errado, e meu. 1.30 de sonda. De alta. Cara, essa pota tá errado. Quando vê, ela tá com algum periplaque aí. Não, porque, vou ser bem sincero, tá? Não era pra ser assim. Não tá estranho, né? Não era pra ser assim. Eu acho que mecanicamente ela tá certa. Eu acho que algum problema de tipo, quando vê aquela válvula de ar não tá funcionando direito, sabe? Daí o combustível não consegue entrar. Sim, mas tá pobre pra caralho. Isso, exatamente, ela tá pobre, cara. Porque, cara, o 2 tempos, tá? A sonda vem do combustível, né? Quando tu tem óleo demais, 2 tempos, ele mostra rico, ele não mostra pobre, né? Então, tipo assim, tem que ter alguma coisa que não tá legal aí, velho. Vamos botar o osciloscópio, vamos olhar pra Vamos ver. Se é fácil. Vamos ver. Olha quem tá aqui, ó. É turbo, galera, é turbo. Meus amigos. Ó, o sonho não acabou, tá? O sonho não acabou. Agora o nosso desafio é fazer ela andar de verdade, cara. Porque olha só, tem que andar mais, ela vai andar mais. Isso sem fazer futricas de... não. Eu acho que só no acerto, só botando FT e a gente podendo controlar as coisas, a gente já resolve meio mundo. Depois o Cacazinho vai vir, vai soldar pra gente aquela cabeçote, né? E aí vai ficar bom. Aí vai ficar legal. Qual que é a ideia agora? Vamos botar o osciloscópio? Ligar o oscilossauro nesse cara aqui e ver o que tá acontecendo? Ó, o Luiz pegou a outra moto pra ver se é aquela conseguimos ligar pra ver qual que é a sensação, a diferença. Mas não é tão mais emocionante. Não, tem alguma coisa muito estranha. Isso aqui tá muito pobre, tá muito estranho. Vou botar aqui, ó. Peguei o osciloscópio, ó. E vou ligar, vou descobrir o sinal de rotação e vamos ver como é que é o sinal do bico e esse tipo de coisa pra ver se conseguimos controlar já rápido com o FT e ligar a FT aqui, ó. Tá, e aí? Cara, você quer andar mais? Dá pra ver? Quer andar mais? Não era pra andar mais. Não, tá louco. Aquela lá era pra andar mais. Não, cara, tem que pra mim tá pobre, né? Claramente pobre. Cara, eu acho que a sonda na verdade não dizendo o que é, tá pobre. Tá pobre. Tá pobre, aquela guria tá pobre. Tá pobre. Vamos descobrir, vamos ver se a gente consegue ligar. De repente dá pra ligar só o bico de injeção, entendeu? Por causa que a caixola tá pobre, cara. Comecei a botar o osciloscópio aqui, mas o Arcon deu uma ideia. Esse aqui é um piggyback eles botaram da Malossi, ó, que supostamente é por causa do kit stroker de 50 para 70 cilindrada, que é para dar mais combustível, mas vamos ver o que ele reflete agora. Eu tirei ele fora e vamos ver se ela funciona, como é que ela anda com isso. Sim, porque pode ser que o kit seja para um injetor maior. Sim, quando vê alguma coisa assim. É igual então? Pior, na verdade ele ficou agora com 1,70 de som, 1,60, 1,70 e antes estava 1,20, 1,30. Então provavelmente mais ainda, e piorou a moto. Então tá faltando mais combustível, por mais que esse tava faltando um pouco. Tá faltando mais. Tá, isso é bom, né? Vamos botar FT. Então, pior que aí a hora que tá boa. Dá pra melhorar então. Show. Tá. Vou ligar o osciloscópio, vamos ver se eu descubro se dá pra ligar facinho FT. Olha só, Luiz. Tirei piorou. Você piorou? Não, eu tirei o piggyback. E aí? Aí piorou, ficou tipo com 1,60 de sonda. Então o piggyback já dá mais combustível, mas não tá o suficiente. Quando vê o piggyback tá errado? Ou Deu uma configuração, né? Ou que nem falou, eu tinha que ter trocado o bico, sei lá.
Ah, não é só o piggyback, entendeu? Pode ser que ele tá feito pra botar mais um injetor maior, uma coisa assim, né? Pra os troncos. Não, vamos ver. Vamos ligar aqui. Vamos ligar a FT. Agora eu tô querendo fazer funcionar com a FT já. Ah, sim. O objetivo era primeiro ver como é que funcionava, mas já vimos que é uma merda, então vamos fazer certo. Novidade, né? Novidade. Estamos botando escape de novo aqui para não ficar surdo enquanto a gente está A beleza testando. Já botei aqui os fios do osciloscópio, tudo já para ler. E botamos sinal de rotação na FT, ó. Vamos ver. Tem que ver no osciloscópio que roda fônica que é. Mas deixa eu gerar uma padrão aqui. Vou botar PSI, Fahrenheit, fazer as unidades americanas, milha por hora. Número de cilindros 1, motor a pistão, né? A gira aqui o negócio é violento. Vou botar 13 13.000. Máxima pressão por enquanto 0. Será que a gente vai botar um turbo um dia nesse negócio? Vamos botar, né? Vamos dar um jeito. Se não respira natural, tem que respirar por aparelho, né? Mapa por TPS, aceleração por TPS, partida em cima lenta é 200, é 2.000, então. 2.000, né? A roda fônica que eu acho que é, cara, eu acho que é uma 22, eu vou olhar no osciloscópio, 22 menos 1? 22 menos 1 menos 1? Alguma coisa estranha. Não, peraí. Ué, por que não tem? 24 menos 1, vamos testar. Porque 22 tem que botar customizado. Alinhamento não sabe. Smart Cranking. Nunca tem fase, Não né? tem, né? Nunca tem fase em 2 tempos, não precisa? Sim. Não precisa. Centelha perdida. Saída de ignição é bobina normal, não vai ainda. Modo multiponto, porque aqui tem que fazer um por tanto. Isso aqui nem. Quanto é que é os bicos desse aqui? Deve ser uns 10 libra hora. Não, acho que é menos. Quase que eu acho que o bico que eu comprei pra moto ali era. Ah, é? Acho que eu comprei pra moto ali era 14, né? Assim, era gigante o bico. Assim, botar 8 libra hora. De corrida, cara. De corrida. Não bancada secundária. Tá, TPS. O que é? TPS. Nem botamos ainda, vou deixar assim. Lenta, não tem. Compressão. Esse gas aqui, ó. Bota aí, de corrida, né? De corrida? Não, imagina. Tu comprou o olhinho 2 tempos, aquele tesão. É isso aí. Tá. Aquele tem cheirinho bom. Gerando o mapa padrão aqui, ó. Vamos ver. Tá, TPS não tá ligado ainda. Será que vai ler sinal de. Ó, leu a rotação. Certinho, ó. E tá batendo, ó. Bem pertinho. É 24 menos 1 mesmo. É isso aí, ali. Eu olhei numa foto na internet. Que olho, hein? Tá, e aqui, ó. Agora a gente tem a sona na lenta 2 e pouco, ó. Agora vamos ver o osciloscópio aqui, ó. É moderno o motor, né? O motor moderno outras coisas tem que adaptar. Roda fônica ali, ó. Acertei a borda ainda de lambuja ainda. Que é borda de descida. Borda de descida? Tá, vamos ver. Não, tá funcionando, né? E a gente tava na de descida mesmo. Por isso que pegou certinho. Tem 24. Deixa eu tirar esse canal que tá me atrapalhando. O que é o canal 3? Pegando essa. Aqui é o pulso do. É que o terra tá no lugar errado. Cada pulso de injeção acontece a cada volta do motor, obviamente, né? Então um pulso por volta. E aqui é o dente faltando, ó. Que dá pra ver claramente que é borda de descida, né? Então, porque a borda de subida é indefinida, a gente sempre pega a borda que está definida. Essa aqui não dá para saber onde é que ela sobe direito, então a borda de descida. Ó.
E aqui também dá pra saber, ó, dá pra contar o número de dentes, ó. Então, por exemplo, vamos dizer que esse aqui é o 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e o faltando. Então 24 menos 1, certinho. E ele tá dando bem, tipo assim, então na verdade se esse aqui é o dente 1 é o primeiro antes da falha. Não, primeiro depois da falha. Então aqui seria o dente, por exemplo, quantos dentes antes do PMS, ó. Se for, o ângulo de injeção tá dando mais ou menos, que não dá pra saber, que tem que ver a compressão do motor. Mas quem é aquele cara ali no meio ali? Aqui é o pulso de injeção. Pulso de injeção? É. Então eu chuto que ele tá fazendo isso logo antes do PMS. É que o dente faltando não é o PMS necessariamente. Não, sim. A referência pro PMS pra gente, né? Mas aquele ali deve ser próximo do PMS. E o pulso de injeção aqui, ele tem tipo um pick and hold, ó. Ele aciona o injetor por um tempo, ó. Aqui tá dando é 1 milissegundo aqui, 1,7 milissegundo lenta. Vamos ver agora, já que eu vi que o pulso não dá pra ver que não tá mudando muito nessa caixinha ali. Parece que essa caixinha não tá fazendo nada, assim. Mas quem sabe ele ainda muda na lenta? Não, sim, correto. Deve só mudar em alta. Mas mesmo assim, já deu pra entender, eu vou botar agora aqui, ó. Deixa eu botar vou botar o injetor de ar. Vamos ver onde é que o injetor de ar entra nessa história. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. É o azul? Nada, né? Esse é o problema? Vamos desconectar o injetor de ar aqui, ver se ele para. Não sei se eu consigo tirar ele. Eu consigo ver ele aqui, ó. Porque assim, pelo sinal ele não tá nem abrindo, não tá nem injetando. Consegue tirar? Consegue chegar nele? Tô tocando nele. Quente? Vai, saiu. Saiu? Saiu. Quer tentar ligar sem? Sim. Não. Tá fora. Não. Ó. Então... Quer que eu tente conectar e eu desligo com ela funcionando? Pra ver se para ela funcionando? Deixa eu ver o sinal dele, peraí. Estranho, só se esse canal não tá funcionando direito. Só se essa ponteira tá estragada. Tá conectado. Tá conectado? Ó, vamos ver. Precisa, né? Deixa eu ver melhor se ele tá... Tu que desligou? Saí, desconectei que morreu. Tá, tentar achar o pino dele melhor. Então ele tá fazendo Tava pegando o pino errado, ó. Peguei agora o injetor de ar, ó. Então esse aqui é o injetor de combustível e esse aqui é o injetor de ar, ó. Então ele injeta combustível, um pouquinho depois ele injeta o ar. Só que acelerando, ó.
ele aumenta o pulso. Ele aumenta o pulso de injeção, ó. Olha, o pulso de injetor de ar, ó. É o azul. E o injetor de combustível. Então ele injeta combustível, um pouquinho depois ele injeta o ar, ó. Só que o injetor de ar é sempre fixo, ó. É bem uma janelinha assim, fixa, ó. Um tempo fixo, inclusive, não muda RPM. Tipo, dá pra usar a bancada B, entendeu? A bancada B de injeção e é um tempo de injeção fixo, ó. Aparentemente. Tá, deixa eu botar um cursor aqui só. — 2,8 milissegundos tá dando aqui. Nossa. Paradinho, né? É. Não, tá dando 1,5 milissegundos. Mas ele não se mexe, né? Não, pera aí. Tenta girar mais assim. Quanto tá girando? A 6. Tenta girar quase mão no fundo assim pra ver. Tá, agora aqui conseguimos um cenário meio completo, ó. O duel. Agora esse aqui é o sinal da bobina. Eu peguei uma corrente e estou medindo o duel da bobina aqui, quanto tempo ela carrega, ó. E é uma bobina, não é CDI, eles chamam de CDI, mas ela é uma indutiva, para ter uma ideia. E em alta aqui ele carrega até estranhamente só... caramba, o duel chega a dar só 1 milissegundo, ó, de 1, Ligeiro, hein? de 2,6 a 1,1 milissegundo, assim, parece... Eu até vou te falar que é mais uma cagada, eu acho. Porque a corrente fica bem baixinha, a faísca fica bem fraquinha. Ele chega a diminuir a faísca de alta. Mas o fato é o seguinte, ó. Então aqui dá o pulso do injetor, aqui dá o pulso do ar e aqui dá a faísca. Então tem uma sequenciazinha, sabe? Quanto tu chuta que estaria de ponto agora, assim, nessa acelerada de 7.000 ali? Cara, partindo do pressuposto que o motor não é eficiente na parte da compressão e que tem óleo no meio e que é aspirado, é alto ponto. Vamos dizer, 30 graus? 30 pra cima. 40? É, 35, 40 eu chuto. Quanto será que usa de ponta do Kaká lá? Deixa eu perguntar pra ele. Eu chuto que é um pontão, assim, um troço meio anormal, assim. Vamos assumir que isso aqui seja tipo 30 e poucos graus de ponto, tá? A roda fônica tem 24 dentes, dividido por 360 dividido por 24 dá 15 graus por dente. Esse aqui é o primeiro dente depois da falha, ó. Então a roda fônica ela tá tipo considerando que aqui deu a faísca, ó, vamos dizer que aqui seria 30 graus de ponto antes do PMS, então aqui vai ser, o PMS vai ser tipo 2 dentes depois, ó, mais ou menos por aqui. Então aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Meu palpite é que o PMS tá, o alinhamento da roda fônica tá no 18º dente. Tá. Então bota o 18º de alinhamento e aí o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, ó. Se tá no 18º aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No descido. Então 14 dentes depois do primeiro tem sempre o negócio ali. Então é 4 dentes, por exemplo, que são 4 dentes da janela do ar. Vai dar 4 dentes vezes 15 graus, vai dar 60 graus. Então a gente vai ter que configurar. Já tá fazendo. Tá. Eu tô atualizando ela. Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Nós vamos configurar o alinhamento do primeiro dente como 18 dentes
e vamos dizer que a gente bote 30 graus de ponto, vai dar a faísca no mesmo lugar que está dando agora. Aí, só que o alinhamento da bancada B, que vai ser o injetor de ar, ele para começar a tabela inteira vai ser 1,5 milissegundos e a gente vai precisar botar ela com o ângulo de referência dela pelo final do ângulo de injeção e para injetar em 0 graus, por exemplo, de referência, e como se fosse o PMS como se fosse o alinhamento desse pulso em 60 graus sempre. E aí vai ser o de ar. Tá, o de ar tu quer fazer em quantos? Quer fazer em 60? 60 graus. Tá, 60 que é a fase do ar, vamos dizer. A fase do ar, onde ele tem que acabar de injetar em 60 graus antes do PMS, porque vamos dizer assim, é 0 graus de posição no motor, aqui é 30 graus de posição no motor, aqui é 60. E o pulso de injeção, na verdade, ó, ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tá 11 dentes para frente. E o de injeção, então, ele vai ser... E eu vi que ele passa para cá, então também é alinhado pelo fechamento. 11 então, vezes 15? Não, mas é 11 vezes 15, sim, 165. Então... Acima do 60. Não, acima do 0 mesmo. Acima do 0, de referência então 65, então a injeção, a fase é 165 para combustível. Mas na verdade a gente vai ter que fazer isso aí da referência da bancada A e da bancada B, entendeu? Sim, eu só tô anotando aqui para não perder. Sim. E na lenta quanto tu tinha de pulso de injeção? 1,7 milissegundos. 1.7 na lenta, só para saber. Então Tá. 1.7 milissegundos a 0 TPS. Tá. Vamos ligar. Eu vou ligar o osciloscópio de repente na FT também e aí a gente pode... Vou ligar o TPS. Vou fazer assim agora. Vou ligar o TPS. A gente está atualizando a versão aqui para deixar com a última versão. Vou ligar o TPS também aqui. Bancada AB, que é o injetor de ar, 1,5 milissegundo o tempo inteiro. Bancada A, a gente fez um mapa ali por TPS. Com a lenta a gente sabe que é 1,7 milissegundos. Então só fizemos uma coisinha aqui. E vai ali nos ângulos de injeção. Aí, então, a fase a gente zerou, né? Zerou, porque a gente quer fixar. Olha se fuel injection tá como em cima ali. Fuel injection tá como... Não, saída, desculpe. Configuração da injeção. Como fechamento. Tá sim. Que é aqui, ó. Está fechamento do injetor, injector. Fechamento, isso. E aqui os ângulos, né? E o ângulo a gente botou 60 e 165. Primário é o combustível, secundário é o ar. Pera aí, só um pouquinho. Não, é o inverso. É o inverso. É o inverso. Rapaz. Aqui é 60. Aí é 60, ele é 165. Tá. Sim, porque é primeiro o ar, depois o combustível. Tá. Manda o mapa aí. E agora vamos fazer o seguinte, em vez de atuar, eu vou botar o osciloscópio para ver se ele está replicando ali o tempo de injeção e o outro certinho. Sacanagem. Não, tela de inicialização da Chevrolet. Tá, beleza. Fizemos todos os mequetrefe agora. A FT tá controlando a injeção, ó. Primeira tenteada, né? Primeira tenteada, de verdade mesmo. Não sei se vai, né? Rezemos, irmãos. Vamos ver. Dar as mãos, pode. Vamos lá, Sondinha, colabora com a gente que a gente quer te ver. Lá vai. Ó. Controlando já. Tá pobre ainda. Tá, mas parou na lenta. Parou ou não? Tá na lenta. Agora é acertar, ó. É que tá com o mesmo tempo de injeção, a gente deixou 1.70, né? Como é que ela tá? Ali, ó. Ali. Tá, mas tá... Não, mas é legal de ver, né? Sim. Olha o ronco. Já mudou. Já tá com ronco de modo de corrida agora. Deixa eu fazer uma coisa assim, só cancelar. Vou só fazer um teste aqui, ó. Olha que dá limpada, né? Então, acho que sujou. Morreu. Agora sujou. Agora. Tava sem botar o cutoff. Talvez tem que dar o cutoff pra ela não afogar, né? Mas já ligou, cara, que legal, bom, né? Ligou no FT, agora é... Deixa eu só, se eu der uma... tentar ligar. Deixa eu pegar esse cara aqui. Mais fácil mexer no minigame do que mexer no laptop. Tem que dar uma voltinha, né? Cara, eu vou dizer que ela parece estar melhor. Sim. A sonda fica bem mais rica, né?
Mas ó, o cutoff. Tem que botar o cutoff. Tem que botar o cutoff. Tá. Olha aqui, ó. Primeira voltinha de FT. Vamos ver como é que se comporta. Olha aí, então, primeira voltinha, na verdade assim, ó, melhorou, mas eu tô achando que já tá acabando os bicos, porque tá tipo assim, 80, 90% de bico. Mas pega que é um doce, ó. Funciona direitinho. A FT aqui ficou legal, até lugar no painel, ainda dá pra ver o quanto a gira, dá pra ver a velocidade. E ela lendo aqui, ó, tá, tem o percentual de abertura de bico, a sonda, ó, que é estranhamente gosta de ficar assim. Tem que ligar outras coisas assim, temperatura do motor, esse tipo de coisa, né? Deixa eu fazer um log nela andando, baixar vai conseguir botar o cabo USB no teu suporte. Viu o suporte? Olha o suporte do Luiz aqui. Cara, ficou do caralho, meu. Porque ficou perfeito, assim, ó. Não atrapalha o painel de instrumentos. Ó, e ele é resistente à vibração, né? E ele ainda, ó, versátil. Tu pode acessar os fios aqui, ó. Olha só que beleza aí. É aproximadamente 25 centavos de material e meia hora de comando. Aqui, ó. Suporte, ó. Cara, mas funcionou direitinho. Pega bem. Muito legal, eu vou dizer que, cara, pega melhor do que original, no mínimo. Eu curti, cara. E já conseguimos controlar o combustível. Andei ali, na verdade deu 48 mil por hora. Antes já dá nos 40 e pouquinhos, né? Depende, se o cara segurar, vai. Sim. Tá, eu tô achando pouco ainda. Até quem de vocês aí tem experiência com essas motinhas aí, me avisa se o que pode ser o negócio, porque pro primeiro dia a gente tava... Olha que legal, logo ela fica girando travado, 9, mas 100. Malha fechada botando 25 e 1,3 de sonda. 1,3 sonda. Será que é normal? Não pode ser normal. Não pode ser, não é não. Não é 1,3 de sonda, cara. 1,3 de sonda. É, 1,3 de sonda, 30 de... O ponto 85% de combustível. É, mas olha só, o motor tá 9, ó. Você lembra que o cara falou que girava 11? Não chega nem perto. Então tá com algum problema mesmo. É. Ela tá dando só 9 aqui, ó. Sim, a malha tava limitada até. É, a malha tá dando 25 que é o batente. Só se tá com falta de pressão de combustível, de repente. É, e o duct do primário aqui tem 85, ó. Entendeu? Não tem muito mais pra onde ir. É. Tipo, dá pra botar ele pra 100, mas não vai resolver, né? Loucura, né? Pra primeiro dia que a gente pegou ela pra brincar, eu curti. Já botamos FT, já deu pra sentir que tem que melhorar aí alguma coisa, a gente tem que descobrir o segredo, mas... Sim. Meu primeiro 2 tempos, na verdade, primeiro injetado. Legal, né? Ainda, Legal, né? Motinho diferente ainda, né? Cara, eu achei muito tri, cara. Agora, a gente vai ter os cavalos nela. Calma lá, Cacá, a gente vai te pegar, Cacá. Bom, mas beleza. Esse foi um episódio de brincadeira aí, pra se divertir, influência aí do Cacá e de um monte de gente aí que pediu a scooter também. Agora temos a scooter injetada com o Feltec já há 2 tempos, só tem que andar. Mas isso a gente vai dar um jeito aí. E o turbão vai vir. O turbão vai vir ali. Seguidinha vai estar pronta. Vamos ver se ele aparece. Eu não falei nada ainda. Deixa. Se vocês acham. Pois é, alguém conhece 2 tempos, dá pra turbinar 2 tempos? Eu só quero ver a opinião de vocês.
Porque isso é uma questão questionável, né? Tudo dá, velho. É, vamos Tudo ver. dá. Se vai funcionar bem, outros papos. Mas que dá. A gente pode botar uma garrafa do riso. A gente pode botar uma turbina, né? Não existe ProCharge desse tamanho, então isso a gente vai ter que desistir. Vamos descobrir. Espera aí, tive uma ideia boa. Eu já ouvi falar de um compressor que é tipo um compressor de ar ou de alguma bomba original de um carro que os caras usam como compressor de moto. Pra comprimir ar de moto, olha só. Não, calma. Olha as ideias, ó. Mas agora pensando bem, se for turbinar e tal, e já tá difícil de injetar combustível, isso aqui não vai dar nem pro cheiro, né? Não, tem que ter um bicão, né? Vai ter que ter bicão, e aí nós vamos ter que fazer essa conversão de botar o bico Na porta. né? Na porta. Tem- Que igual o Kaká falou, soldar os troços e botar na porta. Provavelmente esse aqui vai ser até o próximo upgrade, vou te falar. Bom, É. show. Então tá, acabamos mais um episódio aí. Espero que tenham curtido aí e até a próxima. Tchau.